Olá, pessoal, começando mais um N, o seu programa de empreendedorismo, marketing e entretenimento. Bom, para quem nos conhece, sejam todos bem-vindos. Para quem não conhece, nossa proposta são análises e reflexões sempre sobre temas atuais, com muito conteúdo e humor. E, meus amigos de programa, hoje temos um convidado para lá de polêmico. Vamos introduzir no programa Hermes Fritas Magnus. Magnus, seja muito bem-vindo, empresário ligado à startup hoje em dia. Nosso tema, só fazer um parênteses aqui antes de entrar no tema, tem uma polêmica boa, meus colegas. Foi um empresário que desencadeou, deu origem, né, à maior operação anticorrupção do país, a Operação Lava Jato. E a gente vai contar um pouco essa história no decorrer da nossa entrevista. O cenário hoje está diferente, porque eu tive problema no computador, então hoje está mais assim, digamos, alegre, mais colorido. Eu não estou direto dos estúdios do M, mas passar a palavra para o meu amigo Márcio Escudeiro e também dando um bom dia, aí, bom dia não, porque a gente não sabe que horas que vai o programa ao ar, mas dando um bem-vindo também ao Davi Baia e ao Magnus. Por favor, Márcio Escudeiro, CEO Flicus. É isso aí, Sandro. Primeiro agradecer a galera que agora resolveu se inscrever no canal. Parabéns, parabéns. Né? Agora sim, agora vocês estão fazendo um negócio bonitinho, estão se inscrevendo, estão dando like. Pô, até que enfim, precisou a gente pedir por mais de 30 programas, sei lá quantos a gente já tem. 30? E aí o cara, pô, que vai ver todo dia, quer dizer, sugando a gente, deixando a gente lá, produzindo, suando, ligando para convidados incríveis como o Magnus. E aí, só agora que o camarada começou a verdade, vou dar uma moralzinha lá para eles, vou clicar ali para se inscrever. Mas, não sei se você está ativando o sininho, tem que fazer o serviço completo. Então vai lá, além de se inscrever e dar o like. Aliás, já pode dar o like nessa entrevista, que eu tenho certeza que vai ser sensacional. Sensacional. É uma opinião minha. Você compartilha da sua opinião, Davi? Olha, eu já daria o meu like a partir de agora, já compartilharia também, pelo seguinte, porque nós podemos dizer que nós somos um programa que atendemos os nossos inscritos. Quem não é inscrito, não. É verdade. Somente os nossos inscritos, a gente lê todas as mensagens, a gente responde todo mundo e a gente chama os convidados para falar do assunto que vocês querem. E vocês querem saber como resolver o Brasil. Pessoal, o Brasil é o seguinte: quanto mais você tenta entender da confusão que é o Brasil, mais você descobre que estamos somente na ponta do iceberg. Você vai tentar entender a confusão, tem mais treta ali embaixo. E o convidado de hoje, ele é um grande símbolo disso, pelo seguinte, ele deflagrou, ele é o cara que iniciou a Lava Jato. Aí você pode estar se perguntando, não, mas peraí, quem iniciou a Lava Jato? Pô, foi lá o Moro, foi o Delanhol, mas é o seguinte, Delanhol é Ministério Público, é Estado, e o Moro é juiz. O Estado, ele não inicia nada, o Estado ele julga, o Estado ele investiga, mas a bagaça, a merda, no ventilador estoura na gente, estoura no cidadão, estoura no pequeno empresário, e aí depois os caras vão investigar. E o Magnus é esse cara que estava lá, que iniciou, olha, eu tenho aqui o documento, investiguem isso aí. Ele foi o 01 dessa história toda. E aí, Magnus, eu já quero fazer a primeira pergunta para você, é o seguinte, uma mente que está chegando agora aqui no programa tende a imaginar o seguinte, pô, o Magnus e o Moro são melhores amigos, porque o Moro é o herói da Lava Jato. Mas parece que tem treta aí, rapaz. Parece que também tem confusão. Qual é a tua confusão com o Moro, cara? E aí já emendo logo uma segunda pergunta. Por que só agora se resolveu falar dele aí? É porque ele saiu do governo Bolsonaro? Conta aí que acho que caramba, já dá para fazer um programa disso. Então, obrigado. Primeiro, obrigado pela oportunidade, pelo convite. Tá? Quanto mais a gente fala, primeiro que é uma forma de ajudar a esclarecer a coisa na fonte. Tá? As pessoas perguntam, mas você não tem medo de falar? Não tenho medo, como eu disse.
Pode ser que alguém queira me processar, vai passar por um bom constrangimento, porque teve uma moça aí que eu processei, eu tentei acordo várias vezes e tal, não deu certo, a mulher estava me ofendendo. Eu depositei todas as provas e mais um pouco no processo, ou seja, tornei público. E quem me... Isso não é ameaça, não. Até para mim vai ser divertido. Como eu falei, eu estou precisando concluir o capítulo final do meu livro, estou precisando dar um desfecho. Então, talvez esse seja o desfecho. Se alguém fizer, eu vou lá e vou acostar todas as provas que eu tenho no processo. Bom, a questão da Lava Jato, é importante que as pessoas entendam. Primeiro, eu fui eu denunciei logo no início que começou a acontecer. 2008, mas eu né, denunciei e não adiantou absolutamente nada. Eu fiquei alguns meses de dentro da minha empresa, quase num cárcere privado. Depois eu vou explicar rapidamente para vocês o que aconteceu lá no início. Mas mandando informações, gravando áudios imensos na secretária eletrônica da Polícia Federal em Londrina, correndo maior risco. Que o José Janene, o cara que tomou a minha empresa na mão grande, o ex-deputado, ele tinha um delegado em Londrina que era dele, ele dizia que era dele. Então eu corri o maior risco. Eu só não me mataram porque existe, e agora a gente está vendo a cada dia, que alguns agentes não compactuam com isso. A Polícia Federal ela tem uma autoimunidade. Sabe? Então, tem células do bem, a maioria, né, que conseguem coibir esses caras, engessar esses caras dentro da organização até que saem ou, enfim, são reduzidos a nada. Então, eu fiquei mandando essas provas e nada acontecia. Até que, depois que eu fugi de Londrina, eu dei as caras para a justiça e disse, sou eu. E aí vem a história. A história do Sérgio Moro é um pouco complexa, porque durante o ano de 2009, ele sabia o que estava acontecendo em Londrina, porque eu municiei e muitos policiais federais compartilhavam essa informação com ele. Por que eu sei disso? Porque quando eu me apresentei oficialmente para a Polícia Federal, para a Força Tarefa em Londrina, eu tinha que entregar provas a eles. Só que eles não podiam simplesmente aceitar provas sem uma investigação. Ou seja, ninguém tinha mandado investigar ainda. Se alguém fala que já tinha investigação pregressa, é mentira. Não havia investigação pregressa. Os mensaleiros estavam tranquilões e soltos, estava tudo tranquilo. Então, eu combinei com aquele delegado, que é o Gerson Machado, que na série Netflix ele é o Rufo. Disse, olha, faz o seguinte, eu deixo na minha casa, vocês entram lá e pegam. Ah, mas a gente, para pegar, precisa de um mandado de busca e apreensão. Bom, é com vocês. Mas rapidinho apareceu um mandado, isso foi de manhã, a reunião com eles. Depois do meio-dia, eles estavam na minha casa com um mandado assinado pelo Moro. Eles tinham acesso ao Moro assim. E o Moro estava antenado. Então é porque já sabia. Ele deu a busca e apreensão, eu entreguei uma CPU de computador, pendrive com as informações, que eram aqueles recibos do posto da torre, de quem depositou dinheiro na minha empresa, quem pagou ferramental, enfim, boa parte dos recibos do Laranjal. E, enfim, aquela foi a única vez que eu tive um contato mais direto, em Londrina. Me escoltaram até em casa, eu morava em Santa Catarina. A única vez que eu tive escolta na minha vida, a última vez que eu tive uma proteção na minha vida, né? E, enfim, os agentes foi um erro meu também, a sorte que supõe-se que eram pessoas do bem. Os agentes ficaram na minha casa, almoçaram na minha casa. Enfim, ficaram lá, era praia, né? Os caras ficaram lá o dia inteiro e tal. Depois foram embora, eu nunca mais vi ninguém. Só que houve uma reunião em Curitiba com o Ministério Público Federal, aonde eu conto e dou testemunho que o Alberto e o Cef estavam descumprindo o acordo que eles tinham feito no Banestado. Essa informação para eles, assim, eles ficaram com caras que eu não me convenço até hoje, ficaram com caras de traídos. Né?
Só que eu tenho informação também de fonte segura, de um delegado da PF, que todo mundo foi advertido para não fazer acordo com o Youssef que ele iria cumprir. Só que mesmo assim eles fizeram, porque eles precisavam encerrar o caso Banestado para poder fechar aquela carcaça e vender a troco de sucata, a troco de subprime, para descarregar e queimar os arquivos. E foi o que fizeram na privatização tucana na época do caso Banestado. Bom, coincidência ou não, e aí vocês se perguntam por que eu... Mas isso aconteceu em uma linha. Eu não tomei a minha atitude e a minha intenção também não é agredir o Moro. A intenção é mostrar o que aconteceu. Isso foi tudo gradual, isso foi acontecendo, não é que eu fui formando na minha cabeça. Eu fui pegando todas as provas e todas as provas foram encaixando numa linha de tempo. Né? De fato, num primeiro momento, eu faço meia-culpa. Eu viajei, eu disse, não, tá aí a solução para a criminalidade do Brasil. Gente, voltamos e pela primeira vez o programa foi derrubado, a gente se derrubou, não sei o que aconteceu. Eu tentei falar, eu vi que vocês não estavam respondendo, aí eu caí do programa, vocês continuaram. Então, assim, a gente continuar o raciocínio, eu peço para que vocês, meus amigos interlocutores, me falem que parte que o programa caiu, porque realmente eu caí bem antes. O nosso amigo Magnus, ele estava contextualizando aí a questão da confusão dele com o Moro, por que agora ele... Enfim, porque o Moro é conhecido como o herói da Lava Jato e o Magnus é o cara, é o que iniciou a denúncia da Lava Jato e por que tem um conflito entre eles. Ele estava contextualizando essa resposta, ia chegar no clímax dela e fomos derrubados, sabe-se lá o que aconteceu. Então, Magnus, a palavra está contigo aí. Deixa eu só fazer uma parte antes de voltar. Eu queria dizer o seguinte, só para também melhorar esse contexto, coisa que vem na cabeça de quem está nos assistindo e na minha também, foi aí que eu percebi que que tinha caído, né, o contato. O Magnus, como é que foi? Você estava atrás de investidores, foi assim que você conheceu o Youssef, conheceu o Giannini? Como é que você conheceu essa dupla? Então, eu tinha uma empresa, era um case, eu comecei e às vezes as pessoas acham que empresário ele nasce pronto, né? E a maturidade empresarial ela vem junto. Isso não existe, sabe? Uns são mais rápidos e outros precisam de uma maturação. E essa maturação nada mais é do que a adaptação do caráter do empresário ao ecossistema. Para uns, um calvário. E aí vem uma série de atenuantes. Qual é o ramo que você está metido? Porque no Brasil, é um modelo... Você quer abrir padaria? Tem template. Tudo tem template. Até funerária tem template. Mas empresa de tecnologia, e naquela época, não faz muito tempo, né? Mas já era algo que já se falava. O Brasil, na época, ainda tinha a primeira certificadora, lá por 2003, que era a União Certificadora, acho que foi a primeira certificadora da América Latina, né? Foi criada lá com o toque do Collor, né? E nessa dificuldade toda, eu conseguia, tanto que eu fui em 2000 se não me engano, 2003, houve uma página inteira na Gazeta Mercantil, edição nacional na época, falando do case. Né? Que naquele ano ia faturar 1 milhão, que não sei o quê, uma série de coisas lá. De fato, qual era o problema? O problema é o seguinte, não passava confiança ao mercado, nem a investidores, ao sistema bancário, muito menos ainda, não passava porque as pessoas desconheciam. E ainda por cima, porque o meu primeiro concorrente, eu sempre falo, foi a corrupção. Vou vender uma máquina de teste lá, sei lá, para flamabilidade de plásticos.
para o sujeito chegava assim, cara, por que eu vou pagar 20 mil reais para ti nessa máquina se eu vou pago o churrasco ali para o auditor e está tudo resolvido? Chegaram a dizer isso na minha cara, sabe? Com todas essas dificuldades, era sempre usando crédito pessoal meu, da minha sócia, né? De uma terceira pessoa, e ajuda de amigos, autofinanciamento. E quando foi um momento, tanto que a gente teve vários, a gente bombou, 2004 a gente deu uma queda por questão de fluxo de caixa violenta. A gente voltou a subir, 2015, de novo estagnou, porque aí eram dois problemas. Formação de mão de obra específica e financiamento. A gente continuou remando. Eu consegui abrir uma pequena empresa, e incubei no Instituto Nacional de Tecnologia no Rio, ali na Avenida Venezuela, que era uma ponte, porque naquele momento eu comecei a exportar muito. Então tinha clientes fortes fora, e os caras me cobravam, cara, você tem um produto bom, ajeita essa empresa, organiza, a gente te ajuda, e de fato me financiaram muito, mas encontra um angel, um investidor, deve existir aí, se existe na Europa, sabe? A gente dá carta de referência, a gente faz... Bom, é muito difícil. A gente fez um plano de negócios e foi ao mercado. O plano de negócios apontava, com a prospecção, com os pedidos de compra firme, que a empresa ia faturar 1.900.000, ou melhor, eu não estou o valor exato, mas em torno de 1.800.000 em 12 meses, e com isso a gente foi ao mercado. Essa era a prospecção inicial. Tá? Não era nada comparado ao potencial, mas eu tinha que ser conservador, primeiro pela falta de maturidade e pela falta de arrojo. Tá? Hoje eu já pensaria diferente, porque hoje eu sei como arregaçar as mangas e ir no mercado. Ok, se eu vou pedir 10 milhões, a minha estrutura vai comportar eu perseguir isso. Mas naquela época não, faltava maturidade, que isso é uma ferramenta fundamental para quem quer empreender, sabe? E isso como eu falei, é uma conjunção de fatores. A gente foi ao mercado e um não, outro não, outro não, outro não. De repente a gente lembrou que uma amiga de infância da minha sócia tinha uma pousada em Búzios e lá ela recebia muita gente. E ela fazia intermediação de negócios, o que é uma coisa lícita. O cara tem lá uma taxinha, cobra 1%, 2%, faz intermediação de negócio. Não vejo nada de errado nesse tipo de coisa. Só que ela passou esse plano de negócio para um sujeito do Paraná. Na época, política para mim entrava no ouvido e saía no outro. Tanto que naquela época eu votei no Lula a primeira vez. Sabe aquela coisa assim? Deixa rolar. Sabe? E esse plano de negócios caiu na mão de um cara chamado José Mujate Neto, do Paraná, ligado à turma do Jaime Lerner. E em 24 horas ele me ligou. Eu estava no interior de São Paulo, ele me ligou, ele disse: meu chefe adorou o plano de negócio, quer conversar contigo amanhã pela manhã. Nós podemos nos encontrar hoje? Você está em São Paulo? Estou no interior. Pois venha, a gente se encontra hoje à noite no aeroporto de Congonhas, que eu vou estar passando por aí. Eu peguei o avião, estou no interior de São Paulo, São José do Rio Preto, acho, e me mandei para São Paulo, me encontrei com o sujeito no aeroporto de Congonhas, no restaurante aquele que tem ali em cima. Conversamos, tal, ele disse: olha, meu chefe adorou o plano de negócios, ele é um investidor, tá? Ele também tem um clube de investimentos aí onde vários investidores estão lá, e ele gostou, ele quer uma reunião amanhã de manhã. Sabe assim, uma coisa caindo do céu, assim, tão rápido, não tinha a menor desconfiança. Hoje, quando a coisa é muito rápida, eu sei que as coisas têm um delay, as coisas têm uma maturação,
sabe? Ninguém olha para um documento e mergulha naquele documento. Eu compro, sabe? Tudo tem uma maturação nos negócios. E hoje é o que eu aconselho as pessoas. Tudo. Se é muito rápido, esquece, pula fora. Bom, eu fiquei em São Paulo. Me deram um voucher para um hotel Transamérica no bairro Itaim. Eu fui para esse hotel. Fiquei lá. De manhã cedo, fui para o café. Eu lembro vagamente de José Janene, um deputado chorão que escapava de todo mundo com um atestado de saúde por causa de uma cardiopatia, para escapar daquelas das negócios do mensalão. Tá? Tanto que não deu um depoimento. Né? E o cara estava lá. Aí a gente se encontrou no café da manhã. Ele disse, logo mais a gente se encontra lá no escritório. Estavam os outros caras na mesa lá, o Youssef, esses caras. Eu fui para a reunião, minha sócia estava no outro lado da cidade, ela veio mais tarde. Fomos para a reunião. E a reunião foi muito rápida. Na reunião, tinha muitas dessas figuras que estão enrolados aí, que eram ligados àquela empresa CSA Project Finance, era nesta empresa. Coincidentemente, esta empresa ficava parede com parede a Bônus Bonval, que era aquela corretora da época do Marcos Valério, né? E eu contei a história, eu sempre fui um pouco prolixo, porque eu gosto de contar as coisas com todos os detalhes. E eu fui interrompido, quando comecei a falar do negócio, fui interrompido pelo Janene. O Janene disse, meu rapaz, gostei da sua empresa, eu sou um sujeito muito doente, quero deixar alguma coisa para meus filhos, e aí uma empresa de tecnologia vai ser fantástica. Aí mostrou embaixo da camisa assim uma protuberância do tamanho do celular. Isso aqui é o meu marca-passo, o meu holder permanente. E uma coisa comovente assim a forma de falar, né? Mas tinha aquele papo político, né? Você é um exemplo para este país e tal, ok. Bom, é o seguinte, se você quiser investimentos do Banco do Nordeste, nós temos acesso facilmente, basta que você monte uma filial do Espírito Santo para cima. Mas eu sei que o senhor está já calejado, que está de bancos e tal, nós temos uma solução própria nossa aqui. 1 milhão em máquinas e equipamentos, mais 1 milhão de cash flow. Tanto que no memorando de entendimento estava lá, 1 milhão não limitado a isto. Uma cláusula lá, ou seja, a lavanderia estava aberta, eu nem me toquei. E aí, a condição para ter esse dinheiro mais fácil era abrir uma filial em Londrina, no Paraná. Então, eu peguei um pedaço da empresa, que é essa que estava no Rio, que já estava sendo preparada no interior de São Paulo para receber um investidor. Então, teve uma investidora de passagem, que até na Lava Jato ela fez uma declaração contando. Eu estou pagando ela até hoje, ela botou o dinheiro dela. Eu estou pagando essa pessoa até hoje. Né? Ela saneou, fez uma série de coisas na empresa e começou a preparar para investimentos. Ela que fazia interlocução com os clientes na Europa, ela conversava com as pessoas e tal, enfim. E eu cheguei para ela e disse, olha, eu consegui e ela não tinha todo o dinheiro para fazer o que tinha que fazer. Então, ela estava fazendo uma preparação para a empresa. E eu consegui um investimento e eu vou levar a empresa para o Paraná. Ela, ok, boa sorte e tal. E levei a empresa para o Paraná. Minha sorte nessa história toda, tudo que eu pedi, eles me deram. A fábrica, eles alugaram o prédio da antiga cervejaria Skol, uma fábrica gigantesca, linda. Pedi piso, concreto novo na fábrica, fizeram. Eletricidade preparada para cada máquina. Lista de máquinas, CNC de tanto por tanto, torno de tanto por tudo que eu pedi, eles compraram. Aí é que foi a história. Eu indiquei o fornecedor. Uma empresa do Rio Grande do Sul chamada Ferramentas Gerais S.A. Naquela época, se a gente fala de compliance hoje, aqueles caras tinham um compliance invejável. Por quê?
Porque um equipamento começou a atrasar para a inauguração da fábrica. E eu liguei lá, o Janine me disse, o equipamento está pago. Estão atrasando por quê? Liga lá. E eu liguei lá, todo tempão lá. E aí, por que vocês não estão entregando? Geralmente vem aquelas desculpas de fabricante de máquina, mas atrasou a importação da peça, aquela história. Sempre tem uma desculpa. Mas o cara de cara disse, olha, o senhor não está querendo... O senhor não pode vir aqui para a gente conversar? Eu disse, não, me diz aí qual é o problema, por que está atrasado, por que está atrasado. A questão é assim, não foi a sua empresa, não foi a Dunel que pagou essa máquina. Aí eu disse, não, foi a CSA Project Finance lá de São Paulo, a empresa que está fazendo investimentos, eles têm um contrato de due diligence conosco, então, durante 6 meses. E peço desculpas, às vezes vão sair palavras estranhas no meio, tá? Mas é porque eu estou em imersão em outras línguas e aí volto me... E aí o cara disse, também não foi. Aí eu disse, poxa, mas quem pagou? Aí eu fiquei perdido, né? Mas quem pagou? Olha, cara, nós temos aqui depósitos vindos de empresas de Brasília, nós temos depósitos de pessoas físicas, depósitos em dinheiro em caixa eletrônico até fora do horário comercial. E se esse povo todo aí, para não dizer laranjal, né? Se esse povo não autorizar o senhor a retirar os equipamentos, nós não vamos poder, nós vamos encerrar o assunto e vamos cancelar o pedido. Aí eu disse, ok. Desliguei o telefone, tinha um jagunço do Janine no meu lado, nunca esqueço da cena. Esse jagunço, inclusive, ele foi preso na Operação Carne Fraca, ou seja, o lobo perde o pelo, mas não perde o veso. É sempre o brasiliano. O brasiliano estava no meu lado, disse, o que foi que falaram? Falaram que quem pagou a máquina com um monte de gente aí e tal, e se não der declaração, os caras não entregam a máquina. Aí o cara botou a mão na coisa, fizeram besteira. O deputado vai à loucura. Até então ninguém me falava, não tinha por deputado. Porque até então tratavam ele por seu José. Todo mundo tratava ele por seu José. Deputado, não sei o quê. Daqui a pouco me liga o tal do Janine, numa prepotência. Seus idiotas! Achando que estava falando com os jagunços, sei lá o que passou na cabeça dele, tão transtornado que ele ficou, com a notícia. Seus idiotas fizeram besteira. Ele começou a falar um monte de palavrão e tal para mim. E eu assustado, né? O olho arregalado, assustado. Disse, calma, seu José, sou eu, Magnus. Ele desligou o telefone. Acho que ele se tocou. Mas para mim já não prestou mais. Para mim acabou ali. Nunca ninguém tinha falado comigo assim na vida. Mas ele sabia que era você ou ele achou que estava falando de fato com uma outra pessoa ligada a ele? Ele achou que estava falando com algum dos jagunços, mas eu acho que no nervosismo ele ligou para mim. Entendi. Magno, só para a gente tentar um pouco acelerar e deixar a linguagem mais internet, assim, claro. Você então era um empresário que você foi buscar um investidor anjo, um venture capitalist, enfim. Em vez de achar o anjo, você achou o devil, você achou alguém que estava lá na máfia daquelas empresas e políticos envolvidos na Lava Jato, que através de um laranja investiu na tua empresa. E aí você era o cidadão, você era o pequeno empresário que recebeu esse investimento de lavagem de dinheiro. Até aí é isso. Agora, o que eu gostaria da gente voltar um pouco, para a gente não perder aquela pergunta, é a tua confusão com o Moro, ela vem de onde? Ela surgiu do quê? Ok, vamos completar essa fase e já vamos direto para lá. Depois disso, começou a chover declaração de tudo quanto foi lá. Mas para mim já não, como eu disse, não prestou mais. Eu juntei todas essas declarações e comecei a vazar. Eu avisei todo mundo, disse, olha, eu não quero mais. Os caras disseram, não, se você não aceitar, tua vida vai ser azeda. Mas declarações, desculpa te interromper, Magno, declarações que pessoas falando com você, te cobrando uma outra postura? Não. As declarações que o fornecedor pediu. Pediu. Sim. Que o sistema de compliance do cliente, do fornecedor, pediu. Aquela máquina. Isso choveu, eles não tinham o menor pudor. Era a moça do cafezinho mandando declaração. Era o posto da torre que deu origem ao nome Lava Jato, mandando declaração. Eu guardei tudo aquilo.
Para mim, como eu disse, não prestou mais. Eu tentei desfazer o negócio. Eles gentilmente falaram assim, não, se você sair fora, a tua vida vai ficar azeda. Usou essa palavra. Mas ok, com essa gentileza eu fico. E fiquei juntando provas e vazando essas provas. Era um due diligence de 6 meses. Eu tentei me aguentar ao máximo para evitar multas contratuais e tudo mais, né? Voltando ao ponto. Então, tudo isso que estava se passando em 2008 e início de 2009, o Sérgio Moro sabia. Em 2009, o Ministério Público Federal e o Sérgio Moro sabiam que Youssef não estava cumprindo um acordo do Banestato. Ou seja, naquele momento o cara tinha que ser preso, voltar para a prisão inafiançável. Ele descumpriu um acordo com a Justiça Federal, na vara criminal. Por que não fizeram? E não teriam feito. E hoje, para mim, está muito claro. Não ter, e essa é a minha indignação com eles. Além da falta de proteção. Porque me botaram num rolo atemporal. Minha história era comercial, de 2008, 2009. 2014, eles me colocam no epicentro de um rolo político que era sabido preternamente não tomar atitude. O Petrolão poderia ter sido evitado. Porque através do Youssef eles tinham todos os subsídios. Através do Youssef eles tinham ligação com o Posto da Torre, com a CSA Project Finance, que era o quartel-general dos caras que estavam lavando dinheiro, através dos fundos de pensão, através das sondas. Toda essa coisa aí, tudo se reunia e ligava naquele hub. Não fizeram por quê? Porque não tinha o estupim. E qual era o estupim? O PT não queria mais passar a bola para os tucanos. Para mim, hoje está claro. Não passava a bola, não queria largar. Alguém teve que entrar em campo para parar os caras. Aí você fala, não, mas isso foi importante. Ei, foi importantíssimo. Talvez sem as minhas provas, o PT talvez não tivesse sido parado, sim. Isso é fato, isso pode ter acontecido. Mas eu não me sinto confortável em fazer parte. Eu procuro a justiça para ter justiça. Eu não procurei a justiça, tá, para fazer política, ou para ser ativista, ou para ajudar num ativismo. Não. Se fosse um ativismo meramente anticorrupção, ok. Mas quando é que isso passou a não ser uma persecução judicial? A partir do momento em que eu começo a notar, poxa, mas e esse cara aqui, por que não investigaram? Aí ia lá e pentelhava os caras. Ei, aquele cara lá, vocês não... E aí? Ah, não, a gente tem tanta coisa, assim, o senhor tem que entender que não dá para fazer tudo. Poxa, mas este cara é isso, 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 ele vai levar isso, 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 isso. Nada. Nada. Hoje, quando falam dessas suspeitas com relação a algumas panelinhas de delegados da Polícia Federal, hoje para mim é muito claro na minha cabeça. Porque, lembra da história do Labogem? Uhum. Labogem foi uma tentativa de roubo para lavar dinheiro de uma descoberta de um rapaz do Paraná. Esse cara, para não temendo até ser morto, era um empresário como o caso da minha empresa, que foi parar na mão do Janine e da turma. O caso dele foi minimizado. Todo esse caso foi todo minimizado. Réus de origem no Paraná, quase todos saíram baratos. Isso foi me criando um monte de dúvidas na cabeça. A gota d'água foi que, primeiro, teve toda uma sequência de fatos. Eu pedi a proteção, nada. Era tudo na base da galhofa. Não, a gente corre mais risco que o senhor. E um monte de Mas coisa isso diretamente com o Moro? Diretamente com o Moro? Chegou a falar diretamente com ele? Chegou a me chamar, para minha sócia no gabinete dele, ele chegou a me chamar de exagerado. Isso é exagero. Era assim, e as coisas estranhas acontecendo e não tinha explicação. Tanto que recentemente agora eu me encrespei mesmo com o Ministério Público, porque com a maior cara de pau, muitos anos depois, a gente peço desculpas, mas a gente perdeu o seu processo de pedido de avaliação de riscos. E em outras palavras, como o senhor está vivo até hoje, é porque não tinha plausibilidade nas suas queixas.
Assim, galhofa. E isso eu fui me irritando ao longo do tempo por 2 fatores. Primeiro, que me meteram num rolo político. Eu tenho todo petista me ameaçando de morte, uma série de coisas, não era nada velado. E eu passava e-mail para os caras, olha aqui o que os caras estão fazendo. Ah, não, mande aqui um pedido que nós vamos investigar esse cara. Não fazia nada, botava na gaveta, deixava lá, sabe? Tudo assim. A coisa foi ficando chegou num nível que eu estava tão exposto. Meus clientes já tinham ido embora todos. Vou comprar esse cara morre, mas depois vou ficar sem assistência técnica. Sabe? Era tudo assim. Banco, vou emprestar dinheiro para esse cara. O cara morre. Sabe? Empregado meu mesmo começava a pedir as contas. Eu já tinha recomeçado uma empresa do zero quando estourou a Lava Jato. Já tinha faturamento, já tinha viabilidade. Quer dizer, tava todo mundo achando que você ia morrer, menos os caras que estavam ali com a tua proposta de proteção, né? Os fornecedores, os clientes. Esse cara vai morrer uma hora ou outra. O mercado precificou que ele ia morrer, mas a sentença que me deu asilo, se eu mostrar para você a sentença que me deu asilo, tá? Está escrito lá, devido à presença da máfia no seio da política brasileira, você está exposto a um risco superior ao risco que os outros brasileiros estão expostos. E por isso, e por todo o seu papel na operação, porque eles investigaram, esses caras têm adidos no mundo inteiro. Tá? Você não chega aqui mentindo, eu quero asilo. Não conta historinha triste e ganha asilo. Ainda mais num caso de repercussão que envolve diplomacia. A juíza escreveu que isso foi a primeira coisa que eu achei fantástico, né? A independência da justiça, não ter medo de conflito diplomático. Ela escreveu isso, devido à presença da máfia no seio da política brasileira. E por isso, por essas razões, eu lhe confiro o Estatuto de Pessoa Protegida e o asilo. O Sérgio Moro não viu isso. Ninguém viu isso. O Ministério Público do Brasil não viu isso. Foram omissos o tempo inteiro. Né? Quando... E por fim, uma das vezes que mais se aproximaram, disseram que não poderiam fazer, porque a Polícia Federal teria respondido ao Ministério Público que não podiam fazer a avaliação de risco para um afegão médio. Em outras palavras, só para dignatários. Tá? Isso é revoltante, mas disseram isso. Então, para mim, eu não tive outra escolha. Bom, esses caras estão fazendo de tudo para que eu saia do Brasil. Porque eu comecei a me transformar num incômodo. Eu questionava tudo, o tempo inteiro. Né? Alguns eventos super estranhos começaram a acontecer. E eu disse, bom, eu estou sendo convidado a me retirar. Aí você fala, você se autoexilou. Não, eu fui expelido pelo sistema. Eu fui expelido, a pressão psicológica mas o seguinte, Magno, você ajudou, então, a criar a Lava Jato. A Lava Jato foi o que foi um grande evento aí para o Brasil, mas a verdade é que você se sentiu abandonado pelo Estado, né? Agora, numa que o Estado também meio que queria te calar, não seria mais fácil eles te darem logo o asilo, que aí meio que, entre aspas, seria um cala-boca para você? Porque se eles como eles não te deram essa proteção, você continuou falando. Qual que você foi? O que você acha que foi a lógica disso? Mas eu acho que foi uma conjunção de fatores. O comportamento de cada cidadão está muito bem registrado. Em outras vezes que eu me deparei com a corrupção, eu fiz o mesmo. E não tem jeitinho com a autoridade. Não tem. O cara é pago, o cara ganha pago. Eu não tenho acordo. Eu sou assim. Já ia chamar, você é espinhoso, não dá para abraçar. Não dá. Sabe? Eu acho que eu me dei tão bem nessa área de compliance de produto porque não existe meio compliance. Como eu falo sempre, o liquidificador com problema de corrente de fuga, ele mata. Compliance na política não mata ninguém.
Bem feito ou mal feito, apenas registre. Né? Essa historinha da justiça, registre-se, publique-se. Quem vai ver? Quem vai ligar? Sabe? Então, assim, esse compliance para inglês ver é isso que acaba destruindo a máquina. O judiciário, principalmente. Porque o judiciário, se você entrega uma caneta para um déspota, quem é que vai contradizer o cara? Ele se esconde atrás da toga, ele se esconde naquilo, eles são intocáveis. O máximo que acontece para um juiz no Brasil hoje é a aposentadoria. É o máximo, ele é gratificado, na verdade. Então, lutar contra esse sistema é muito complicado, mas eu nunca fiz. Eu estando no Brasil, estando fora do Brasil, eu iria encher o saco deles. Isso eles já tinham se dado conta, porque eu não parei em momento algum. O único cara que fez alguma coisa por mim relevante foi o Januário Paludo, um procurador da Lava Jato, que eu tenho um respeito muito grande por ele, mas também não passo pano. Ele fez uma declaração dizendo quem eu realmente era. Até então, ninguém tinha coragem de dizer quem eu era. Tanto que a PGR em Brasília passou informações falsas a Portugal ao meu respeito. Que os portugueses consideraram que eu estava mentindo. E, Magnus, como é que você viu essa eleição do Bolsonaro? Porque, na verdade, o PT, de repente, não queria passar a bola, mas o PSDB também não pegou a bola. Quem acabou pegando foi um outsider, que acabou que ninguém esperava, né? Foi um outsider e com a bandeira da anticorrupção, né? Com essa bandeira e com também a rejeição da população em relação a todo esse escândalo que foi a Lava Jato, que de fato foi um dos fatores que ajudou também a eleição do atual presidente. Isso é fato, né? Muita gente não votou no atual presidente também por aversão ao PT, no caso, aversão ao sistema. Então, assim, ele teve, além dos simpatizantes, ele teve uma expressão bem maciça com relação a isso. Você pega depois nas eleições, você pega aquele mapa de votação. Como é que você vê? Aí vem um governo que não era o governo, talvez, que essa turma quisesse, né? Com certeza não era. E aí vem um Bolsonaro que não é ligado, que tem a bandeira da anticorrupção, né? A bandeira de um político de 30 anos de Câmara dos Deputados, sem envolvimento nenhum. E olha que fizeram bastante coisa na campanha para tentar, enfim, derrubar e tal. E ele se elegeu democraticamente e depois chamou, né? Compôs o quadro dele de ministérios com o Moro. E, enfim, aí a coisa deve ter... Eu queria ver tua ótica agora, como é que está com o governo Bolsonaro. Bom, em 2008, a coisa começou, para mim, começou a ficar muito clara. Tentaram recuperar o poder para o PSDB, isso é fato. Só que isso, eles viram já por junho de 2018 que isso não daria certo, que o Bolsonaro estava disparando na frente. Então, todos começaram a tomar partido e a pegar pessoas dos grupos que lutaram contra o impeachment, né? Começaram a pegar essas pessoas desses grupos e começaram a colocar na campanha do Bolsonaro. Aí apareceu aí até Bolsonaro de saia, apareceu um monte de gente aí que, sabe, todo mundo, mesmo quem tinha falado mal do Bolsonaro, virou Bolsonaro da noite pro dia, sabe? Apareceu gente aí que nem para vender cachorro-quente servia mais no mercado. Mas colou no Bolsonaro como um devoto fiel. Esse foi o plano B. Bom, vamos embarcar nesse governo para derrubar esse governo também. Tá? Ou tirar proveito para fazer uma passagem o mais rápido possível para 2022 voltar. Então começaram. Tanto que assim, 22 anos de magistratura pelos belos olhos do Bolsonaro não foi. E se esse povo estivesse preocupado com o povo brasileiro, e o Sérgio estaria preso em 2009, quando eu entreguei as provas. Então, não me convence. É só a gente olhar toda a sequência de eventos. Esses caras não me convencem. Então, vamos lá tentar recuperar o poder.
E alguém colocou, algum marqueteiro meio desastrado, colocou na cabeça que o cara podia, que o cara já era Deus, que o cara já era herói. A mídia, 80% da mídia, passando pano para esses caras. Tá? Quando começou essa coisa, criar essa história de mito em cima dos caras da Lava Jato, pegando carona no mesmo... Ninguém ia dizer, não, mas se podem chamar o Bolsonaro de mito, nós também somos mito. Cria essa coisa na sociedade que não, você não pode falar de um grupo porque existe um outro. Eles vestiram isso, começaram a curtir esses holofotes, mas isso para mim era tudo um plano. Ah, mas você está dizendo que a Lava Jato não foi... A Lava Jato foi excelente. Para mim tinha que ter uma em cada esquina, cada estado, e diária. Não podia parar nunca, tinha que ser institucionalizado. O que não pode ser o sujeito que ganha pago querer usar isso como autopromoção. Quando você usa isso para autopromoção e você consegue interferir no jogo político, a coisa é complexa. Ah, mas o Lula tinha que ser preso? Ei, atrasado, ele foi preso atrasado. E saiu barato. Ficou numa prisão de luxo, um ano depois estava solto. Um ano e pouco depois o cara já estava fora. Todo mundo, para mim, escapou barato. Quem mais pagou foram alguns empresários. Merecidamente, sim, mas o merecimento tinha que ser parelho. Por isso que eu falei uma frase hoje no Twitter, tá aí o pessoal que saiu do governo Bolsonaro, saía aí atacando, falando. Ei, verdade de ocasião, para mim, é mentira de prateleira. Por que agora? Quer dizer que o Moro ficou todo esse tempo no governo para descobrir lá pelas tantas que o Bolsonaro estaria interferindo na polícia? Que história é essa? Mas se revogasse lá uma assinatura, um decreto ou uma exoneração, tinha conversa. Né? Esses caras não me convencem, não adianta. Isso foi um jogo político, continuou sendo um jogo político. O cara apostou todas as fichas na carreira política, só que esqueceram do fator povo. Esqueceram do fator povo. Isso que nós estamos fazendo aqui, e isso que eu faço todo dia hoje, a gente tem que, pelo menos, se não politizar, mas ao menos ter 60% da população antenada para conseguir promover um escrutínio da justiça e da política. A gente fala muito disso, Magnus. A gente preza muito aqui a reflexão, as pessoas realmente não se contaminarem com discursos, que elas ouçam todos os lados da história, que elas possam elas próprias tirarem as conclusões, mas com conhecimento. Não adianta você ficar repetindo coisas como papagaio. Tanto, cara, a gente tem uma polarização ridícula no Brasil, porque se você pega uma coisa de bom de um lado da história, você já é taxado, e aqui nos extremos, né? Então, se você pega uma coisa mais, prega um liberalismo, uma coisa mais voltada para o capitalismo, você já passa a ser, pela maioria, um fascista que quer o extermínio da população negra e tal. Ou então, se você prega alguma coisa mais voltada, sei lá, para uma liberdade de expressão e tal, você já vira um comunista e que, sabe, é uma coisa muito esquisita, porque a gente perde a capacidade de raciocínio. A gente fica... Todo mundo acha que você tem que abraçar temas e abraçar bandeiras, que na verdade não é nada disso. Você pode pensar é bacana, pensar é legal. O teu caso é um negócio emblemático, porque você não fez política. Você estava ali se defendendo do sistema, estava ali criando, né, pela tua história, a gente consegue entender que você estava ali, tratando de uma coisa sua. Eu estou aqui sendo prejudicado, eu quero resolver o meu problema. Acabou que o teu problema, ele se refletiu num problema de muitos, né, que é um problema que talvez seja um problema da nossa estrutura de organização, né, do que o Brasil se tornou como estrutura política, estrutura da sociedade. Então, essas reflexões que a gente promove aqui, esses debates que a gente traz para cá, para o programa,
justamente para ajudar nesse sentido que você falou. Pô, vamos tentar aí pensar em soluções, pensar numa mudança do nosso pensamento, pensar numa mudança da nossa estrutura. Por que tanta burocracia? Que a burocracia facilita muito também essa corrupção, né? O cara que tem que ficar com 500 carimbos ali para poder liberar alguma coisa, quanta oportunidade de corrupção cada carimbo desse aí oferece. Então, eu acho que esse tipo de reflexão que você propõe é o que a gente deveria fazer em todos os setores da sociedade, não só quando a gente se trata do empresário, né? Mas a corrupção ela existe quando você vai parado numa blitz, quando você, sei lá, tem alguma situação ali que te incomode, então, ela existe em todos os níveis. E a gente tem que repensar isso, pô. Isso não é normal no resto do mundo, não. Isso pode ser normal aqui, mas não é em todo lugar que funciona dessa forma. Eu me assusto com a carência do povo por respostas, porque agora o povo chegou e, ei, a gente não está indo a lado nenhum. O povo chegou a essa conclusão. O povo disse, politicamente a gente precisa avançar administrativamente. As pessoas estão se dando conta do jogo, da rasteirice do jogo político. Aqui onde eu estou, você não vê, eles se esbofeteiam aqui, não é achar que a política, todo mundo parou. O foco agora é o povo e se livrar desse problemão que é a Covid. No Brasil, não. Eles estão aproveitando para tomar o poder de assalto de todas as formas. Isso é passar por cima da instituição. Para mim, a maior das instituições, que é o povo. Sem povo não haveria nem o porquê ter nenhum tipo de formação, de aglomeração, de sistema, nem de justiça. Então, assim, a maior instituição é o povo. Estão passando por cima. Essa tua decisão de agora vir mais a público e trazer mais os fatos à tona, tem alguma coisa a ver com a saída do Moro aí, do governo do Bolsonaro? Você acha que teve ali alguma infidelidade, agora você resolveu vir à tona aí? Conta aí. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O nível de contaminação no sistema político é muito grande. Por isso que eu falei e continuo falando. 90%, se for 90% dos políticos não conseguem olhar na minha cara, mesmo sem me conhecer. Aquele constrangimento, será que o Janine falou alguma coisa para esse cara? Então, é uma situação difícil. Mas reparem que setembro de 2018 a coisa começou a mudar. Não é porque eu me senti prejudicado. Não se trata de uma questão de prejudicado, porque dinheiro. Eu já saí a passo largando tudo para trás tantas vezes. Sabe? Vamos para frente. Mas um fato me chamou muita atenção, que aí confirmou todas as teorias. E eu consegui indexar a isso todas as provas que eu já tinha. Em setembro de 2018, o Sérgio Moro, na minha ação da minha empresa, que segundo o Sérgio Moro eu era vítima e testemunha, tem um detalhe importante. O Sérgio Moro nunca veio a público dizer quem eu era. Embora tenha sido perguntado uma vez por um rapaz o Guilherme, esqueci o nome, o Bruno da Transparência Internacional no Brasil, ele perguntou durante um evento, ele não tocou no meu nome, houve um caso lá, ficou por isso mesmo. Mas num processo, ele disse, é justo indenizar Hermes Magnus e o nome da minha sócia, Maria Teodora, pois foi este primeiro quem trouxe os fatos à justiça, à autoridade que possibilitaram a Operação Lava Jato e seus desdobramentos. Nunca falou em público, somente nesses autos que estão em segredo de justiça até hoje. Eu tenho cópia e tal. Isso era uma pulga atrás da orelha. Aí vocês pegam a filha do Janene, ela é herdeira de toda a trama. Ela tem o manual de instrução da Orcrim. Ela tem os nomes, ela sabe com quem o pai fazia negócio. E o Janine sempre dizia que ele confiava somente num filho. Como árabe só confiava num filho. E era a Daniele. Então vocês imaginam o poder de destruição desta menina. Quando o Sérgio Moro pegou o meu caso, ele separou em dois. Réus soltos
e réus presos. Quem eram os réus soltos? Família Janene. E os réus presos? Bom, as provas para os dois grupos e a participação deles era a mesma. Até quem foi preso tinha menos participação no crime do que quem estava solto. Porque quem manipulou os bens da minha empresa, quem achacou, quem fez toda a coisa, foram as pessoas da família Janene que estavam cuidando da empresa, que tomaram a empresa. O Roberto Youssef era só o office boy de luxo lá que botava dinheiro na história. Para encerrar a história, em setembro de 2018, o Sérgio Moro deu uma canetada dizendo ao Ministério Público: não há elementos para condenar, não tem como dosar o crime que cada um cometeu. O Ministério Público se manifeste. Não se manifestou. Bom, eu fiquei indignado, passei, tem todos os e-mails, soltei os cachorros. Eu disse: olha aqui, vocês estão liberando a filha de Janene por quê? Vocês têm medo do estrago na política? O que vocês querem com política? É justiça ou o que é? Continua aquele constrangimento. Já tinha outros constrangimentos, porque eu tinha entregado as provas para o Moro, que quem tinha escrito a biografia dele, que a Joyce Hasselman se apresentava como biógrafa, tinha sido um editor do DCM do 247. Né? O ghostwriter era um petista que falava mal da Lava Jato, mas escreveu a biografia do Moro. Então, peraí. E o Moro, desde então, não falou mais comigo. Falava, a gente trocava e-mail e tal, até mensagem de Natal. Depois disso, calou a boca. Uma coisa muito estranha. Parece que sabia. Porque isso não afetou em nada. E ele continua dizendo que ele é um cara preocupado com a biografia. Não, a biografia dele foi escrita não pela Joyce. Eu tenho as provas, coloquei dentro de um processo em São Paulo, tenho todas as provas de que quem escreveu foi o Pedro Zabarda, funcionário e editor do DCM do 247. O Sérgio Moro não gostou de ouvir isso. Ou sabia, ou, num lampejo de arrogância, quem é esse cara para saber mais do que eu? Bom, 2018 para mim foi um ano trágico depois desse movimento no processo. Quando cheguei, eu berrei, gritei muito, falei nas redes, mas na época eu estava muito sozinho, ninguém queria saber de nada, né? Desse cara falando sozinho. Eu tentei alertar muita gente, até ligado ao Bolsonaro. Nossa, eu preciso saber o que falaram de mim. O cara falando do Moro, porque o Moro não deu bola para ele. Esse cara tá falando que não sei o que é. Sabe? Poxa, eu disse, deixa pra lá. Esse povo um dia vai acordar. Eu disse, comecei a dizer. Até 3 semanas antes eu estava falando em inbox para um monte de amigos no Facebook. O Sérgio Moro vai trair o Bolsonaro. Os caras ficavam quietos ou até ficavam indignados. Quando foi no início de 2019, o Moro já ministro, esta petição de 2018 que ele dá a esse movimento estava escondida. Ninguém sabia, nem meus advogados tinham acesso a essa petição. A petição foi postada eletronicamente somente depois do recesso em 2019, quando ele já era ministro. Todo esse tempo ficou um blind spot aí essa petição não aparecia. Por quê? Aí colocaram, aí eu vi, a coisa não prestou. Aí comecei a encher o saco de todo mundo. Porque me custou caro aquilo. Eu disse, mas os caras que realmente me fizeram mal, como se condenar o Alberto Youssef a me indenizar, que não indenizou tudo e nem vai indenizar, porque dos bens, dos leilões dele devolveram a grana para a Petrobras, não sobrou para eu executar o cara. Perante a lei, o cara é pobre, ou seja, eu não consigo... Desculpa aí, acho que bateria. Os caras... Deu um corte aí? Não, tá legal. Tá ok. Mas, Magnus, a família Bolsonaro hoje busca comunicação com você, porque, enfim, tudo mudou, né? O Moro saiu do governo, agora existe aí uma rixa entre eles. Eles buscam algum contato contigo? Não, ninguém. A única pessoa do governo que conversou comigo foi a Damares. Alguém entrou no gabinete dela, ligou o vídeo e ela meio que foi obrigada a falar comigo. Me tratou bem, disse que o governo, que as pessoas sabiam quem eu era, mas, em outras palavras, que não poderiam fazer nada. Você não tem ligação política, né? Não tem... Não tem. Então, o teu assunto é um assunto empresarial, né?
Quer dizer, a cagada toda foi com relação à empresa e você está buscando aí um... Mas assim, o mundo político não vê isso. O mundo político vê como um cara que botou areia na brincadeira. Tá? E outra, só para encerrar aquele assunto, no início de 2009, depois que eu gritei, a doutora Gabriela Hart, a juíza que assumiu provisoriamente a posição do Moro, ela voltou atrás e disse, não há elementos para que se absolva sumariamente todo mundo, mas Daniele Giannini está absolvida. Tendo prova, tendo tudo. Não. O Ministério Público deveria ter recorrido. Também não recorreu. Ou seja, eles queriam a menina intocável. Detalhe. Esta menina esteve na Jovem Pan, no Morning Show e no Pânico, mandando recado para o Moro, dizendo que confiava no Moro. O que vocês querem que eu pense? Não é teoria da conspiração, é fato. Houve uma jogada política e depois tentaram recuperar, e estão até hoje tentando recuperar o poder que caiu na mão de um outsider. Isso é terrível. Isso é terrível para o país. Magnus, deixa eu dar uma respirada. Momento copo d'água, momento reflexão, momento atender pedidos da nossa audiência, que nossa audiência sempre manda perguntas para a gente tem que atendê-los, né? Afinal de contas, a gente está aqui para isso, para atender a nossa audiência. E alguns comentários que estão rolando o hype da semana, um deles que, enquanto a gente toma uma água, né, dá aquela baixada um pouquinho, muita gente criticando, logicamente, a postura do ex-presidente Lula, né, quando ele menciona aí que eu não peguei a frase certinha aqui não, mas comemora o vírus, depois se desculpa, né? Na sequência se desculpa. Mas O âncora, é importante dizer isso. O Lula ele falou aquilo, mas ele se desculpou. Foi um ato nobre ele se desculpar. Agora a gente só está aguardando ele se desculpar que ele estava aí numa grande quadrilha que assaltou os cofres de todos os brasileiros e devolveu o dinheiro. Então a gente aguarda já que ele incorporou esse lance da honraria do pedido de desculpa, que ele continue nesse nobre ato. Ele, de fato, aqui a internet enlouqueceu com esse pronunciamento dele aí, falando que para as pessoas verem como é que era importante a presença do Estado, né, enaltecendo a presença do Estado, e ainda bem que surgiu o coronavírus. Quer dizer, isso foi realmente um tiro no pé, mais um tiro no pé. Mas ele se desculpou. Vamos lá. Foi num dia emblemático, né, nosso âncora, porque o Bolsonaro também soltou uma pérola no mesmo dia, falando lá que um tinha que ter cloroquina, outro tubaína, quer dizer... Tubaína, né? Eles gostam, né? Eles gostam dessas pérolas. É o país do meme, é o país do meme. País do meme. Tem que ter um debate mediado por Carlos Alberto da Nóbrega, né? O Rodrigo mandou pra gente aqui, ó, ele fala assim, gente, acabei de discutir com minha mulher e ela disse que eu estou certo. O que eu faço agora? Ninguém sabe, meu amigo. Caso inédito, na ciência. Isso daí não sei. O Mark fala pra gente aqui o seguinte, essa crise que se instalou, preciso tomar partido. E eu não fico em cima do muro, como muitos por aí. É preciso tomar uma posição corajosa e deixar de ser covarde. É preciso dizer de que lado você está. Eu já tenho a minha escolha, que independente do ponto de vista dos demais, assim lhes digo, Brahma duplo malte é melhor do que Skol puro malte, e Heineken é melhor do que as duas. Enfim, então, o pessoal fica mandando graça aqui pra gente. Você falou uma coisa importante. Você falou uma coisa importante, que é a questão do muro, né? Muita gente diz que eu fico em cima do... Não, eu não fico em cima do muro, de forma alguma. Eu acho que é o lugar mais para um covarde, e aliás é o lugar mais vulnerável quando você está em cima do muro, porque vem bosta dos dois lados. Então, o melhor é que você esteja protegido de um lado ou de outro. Mas, Magnus, eu acho que o grande problema hoje é que as pessoas que têm uma pluralidade de ideias, quer dizer, o cara que você não tem que concordar com 100% do que é dito, nem de um lado, nem do outro.
Você pode ter... Cara, a gente tem uma capacidade tão incrível de pensar, de refletir sobre coisas, que você não tem que adotar um discurso, adotar uma maneira de agir, uma maneira de pensar, uma maneira de... sei lá, você tem a capacidade, e eu acho que tem a nobreza e a obrigação de refletir e de ter posições, as suas posições. Isso não é ficar em cima do muro, cara. Isso é ser você. Isso é o menos em cima do muro possível. Você ter uma atitude sua. Entender que o político também... Você não precisa concordar tudo com o que o cara fala, né? O cara erra também, né? Então você ter uma atitude sua, você ser responsável por você, pelo que você diz, pelo que você acredita, é a coisa menos em cima do muro possível. Ficar em cima do muro, não é? Exatamente. E eu digo mais. As pessoas me perguntam, mas você é bolsonarista? Não. Brasil. Brasil, isso significa, sabendo tudo que eu sei, deste bastidor terrível e caótico, a institucionalidade tem que ser tocada até o fim. A partir do momento que o sujeito virou presidente, a menos que tenha crime grave, ele é parte da estrutura do Estado. E ele tem que ser conduzido até o final. Sabe? E se o resultado for melhor, o cara vai vencer nas urnas e vai continuar. Não há mal nenhum problema. Mas então você é bolsonarista? Não. Eu sou a favor do Estado, do Brasil. E com este mar de oportunistas que tem aí querendo derrubar o cara, desculpa. Se isso é ser bolsonarista, ok. Então eu sou bolsonarista. Mas é defender o país, a institucionalidade, a governabilidade. Hoje, como eu conheço o mercado de investimentos um pouco, quem é que vai dar credibilidade para um país que troca presidente toda semana porque foi mal? Realidade. Ministro, toca ministro, não é presidente. Não, presidente. Ministro. Presidente também, a gente derrubou 3 já. A gente derrubou o Collor, a gente derrubou a Dilma, agora estão querendo derrubar o Bolsonaro. Aí vira um negócio, cara, que você perde o respeito. Não. Hoje a gente não tem instituição. Tem que vigiar o governante, sabe? Vigiar o governante, e no nosso caso é pior, porque a gente não tem uma justiça para... A gente tem hoje... você tem uma justiça recheada de facções, né, com um viés ideológico, e que vão se meter no jogo político a todo instante. Então, hoje, quem tem que assumir esse dever, que tem que assumir essa função de vigiar o governo é o povo, e vigiar a justiça também, sabe? E pronto, o troço tem que seguir. Senão, quem é... Afeganistão trocou não sei quantos presidentes. Se pegar todos esses lugares aí em conflitos, sabe? Trocar de presidente um monte de vezes. Isso não é a solução, a menos que seja criminoso. O pior é que quando a justiça se mete para fazer essas trocas, faz como a Dilma. A Dilma pode se candidatar ainda, ela não perdeu os direitos políticos nem as regalias. Ela se candidatou para o Senado nas últimas eleições, não entrou, mas ela teve o direito de se candidatar. Né? Que loucura isso, né? E o pior, fatiaram o impeachment. Como é? Você é criminoso, mas você é um semi-criminoso? Desculpa. Quando o governante comete uma irregularidade, ele rasgou a Constituição e rasgou a sua cidadania. A fila anda. Ô, Magnus, eu tenho uma teoria que acho que Suécia, Dinamarca, eu não sei, um desses países, Noruega, que a pessoa para ser político, primeiro, o salário não é dos melhores como é aqui. Segundo, que a família é obrigada a utilizar os serviços públicos e ele também é obrigado a utilizar os transportes públicos. Eu acho que isso, aqui no Brasil, tudo bem, pode ser até meio utópico, mas eu acho que isso é um modelo de como a gente poderia melhorar essas condições de serviços públicos. A pessoa quer ser política, vamos alterar o mindset, né? Você quer ser político, você tem que utilizar serviços públicos, a sua família, seu filho tem que estudar em escola pública. Eu acho que é uma maneira que melhoraria tudo, uma vez que, né, seria obrigatório isso. Então, assim, eu vejo um pouco isso, um pouquinho dessa pegada. Eu vi isso no Novo, quando o pessoal começou a abrir mão de salários, abrir mão
abrir mão de determinadas mordomias e, infelizmente, a gente, em plena pandemia, o Brasil é talvez um dos pouquíssimos países ainda que nenhum político, pelo menos do governo federal e tal, todo mundo discute a pandemia, mas ninguém abre mão de mordomia nenhuma. Né? Então é uma coisa complicada, né? Que você falou uma coisa interessante. Eu estava na Suécia por volta de 2006, 2007, andava muito por lá. E eu lembro, como se fosse hoje, o dia que pegaram a primeira colocada, a primeira-ministra da Suécia, defenestrada da vida pública porque comprou um chocolate com cartão corporativo no aeroporto. Comprou chocolates como souvenir. Não foi nem para matar a fome, foi para souvenir. Ela foi defenestrada, foi acabar com a carreira política da mulher. Pode procurar esse caso na internet. Eu lembro disso como se fosse hoje. Sabe? A gente sempre fala... Ontem ainda fui num lugar comprar uma coisa e a menina novata esqueceu de botar o nome da minha empresa no cabeçalho. Aqui eles aceitam, porque existe não existe lá essa vigarice, a torta direita. Você pode chegar e botar a caneta na nota fiscal no cabeçalho para que é aquela nota. Então entrega para o contador, acabou. Eu não consigo fazer isso. E eu insisti para a menina. Senhora, por favor, pode colocar o nome da empresa e o Tax ID e tal aqui. Mas eu não preciso, eu posso colocar para... Desculpa. O sistema pode até aceitar, mas eu não aceito. Ela ficou super ofendida, a mulher, porque aqui existe a questão da confiança, sabe? E até que funciona. Mas eu já estou tão, sabe? Depois de ver tantas, sabe? Eu sou daquele... Aqui, mano, guardar notas fiscais por 3 anos, eu guardo... Eu tenho a primeira nota fiscal que eu cheguei aqui, eu tenho guardado. Sabe? E para o político, isso aumenta essa responsabilidade. Aumenta, sabe? Porque não é dele. Aqui é meu. Aqui eu vou lá. Se faltar dinheiro na empresa, vai recair no meu nome. Sou eu que vou me responsabilizar. Mas o político, ele está mexendo com a coisa pública, ele está mexendo com o erário, ele está mexendo com pessoas que vão ficar desassistidas por conta da atitude dele. Então, eu acho o seguinte, hoje a gente precisava de... Eu sou fã do e-government. Precisava desinchar a máquina urgentemente, sabe? Municípios muito pequenos aqui é e-government. Um município maior assume o pequeno como só faz o management. Emite as faturas. Isso já foi falado. Isso já foi discutido, foi falado. Inclusive, há pouco tempo eu escutei, acho que foi o Paulo Guedes falar isso. Ele falou algo do tipo de acabar com os municípios de menos de tantos mil habitantes. Isso aí já está sendo debatido também. Eu só quero aproveitar aqui com os meus interlocutores também, que é lógico que a gente sempre estoura o tempo e não ia ser diferente agora. Estouramos mais uma vez o tempo e eu queria deixar o nosso convidado para encerrar, e começar aqui com o Davi, que está nosso correspondente internacional diretamente da Europa, Portugal. Davi, por favor, vamos começar a entrar na reta final do programa que estouramos. Eu vou falar uma coisa para você, âncora. É complicado, realmente, né? Você vê que a gente bate esse papo. Eu vou te falar, ingenuamente ou não, eu acredito que esse governo é bem intencionado e quer fazer uma coisa boa. Agora, você também não precisa ser tão ingênuo a ponto de ficar dizendo amém para o que político fala, porque é o seguinte, o Bolsonaro ele precisava de apoio durante a campanha. A partir do momento que virou presidente, não precisa mais se preocupar com botar gasolina no carro, comida na mesa e nada, porque tudo a gente paga para o presidente, não para ele, mas para o presidente, a gente tem que cobrar, a gente tem que criticar e a gente tem que exigir. E acho que a partir daí é que a gente vai construindo um autoquestionamento mesmo, né? A gente sai daquela coisa do mito, lacração, e a gente começa a se desenvolver mais como cidadão, como alguém que, eu votei e eu cobrei. Agora, não me vem com coisas diferentes. Quero resultado. Acho que a gente precisa exigir do político resultado, assim como a gente exige um funcionário na empresa.
Ah, mas o presidente não é funcionário? É servidor público número 1. Então, assim, é isso que eu penso mais sobre o governo. Eu acho que o Magnus, e vocês também têm uma cabeça um pouco mais fora da caixa, que dá para a gente levar um papo meio assim. Onde que eu acho que o negócio fica complicado? E aí, só para encerrar e para passar para vocês, é o seguinte: eu concordo com o que o Magnus falou, acho que a gente deveria institucionalizar a Lava Jato, ter uma Lava Jato por semana e sempre. Agora, como é que a gente vai criar novas Lava Jatos se a pessoa que começa, que dá o start na Lava Jato, que é o cidadão, não é um funcionário público concursado, que não tem compliance, porque quem faz compliance em cima de juiz e de funcionário público? Não tem, o cara não pode ser demitido, no máximo vão jogar o cara lá para um estado mais afastado, mas não tem, é difícil você aplicar métricas para saber se o cara é bom ou ruim. Você tem métricas de quantidade, mas é difícil métricas de qualidade. Então, aí você vê o seguinte, o Magnus, um cara que botou a boca no trombone, que começou tudo, e um cara que ficou desassistido, ficou aí a ver navios, e, cara, quem é que vai se animar, quem é que vai se motivar a fazer a próxima denúncia? Pô, eu acho que isso é difícil a gente começar, esse é o complicado do Brasil, porque é o seguinte, não, é o Moro que está certo, é o Bolsonaro que está certo. Cara, é funcionário público. Eles que se briguem num octógono entre eles. Eu quero saber o seguinte, é do microempresário, eu, você. Se a gente bota a boca no trombone, o que vai acontecer com a gente? A gente tem que ficar convivendo com ligação de ameaça de morte? Ou, cara, isso é que o Brasil precisa. Deixa o político brigar, cara. Deixa que o político vai brigar. Agora a gente, cara, sociedade, a gente precisa criar mecanismos de proteção da gente. É isso aí que eu queria terminar para a gente, a minha parte aqui. Meu amigo, obrigado, senhor Magnus. Márcio Escudeiro, está até trocando o nome, o programa hoje me deixou tonto. Márcio Escudeiro, senhor Flicans. Bom, momento Forrest Gump, vamos deixar para um próximo, né? Porque a gente já estourou bastante. Mas, por favor, pode as suas considerações aí finais para a gente terminar com o Magnus. Sabe que uma das coisas que mais acho que fazem a gente refletir depois de um papo desse é justamente a situação do empresário no Brasil, a situação de quem gera emprego, de quem alimenta aí, né, tantas pessoas, porque ao contrário do que muita gente levanta de bandeira, o empresário ele não é um ser destrutivo, irresponsável, que só pensa em ficar rico e ter lanche e avião. O empresário, principalmente no país, desde o micro, do médio, eu acredito que até grandes empresários têm aí além de estar sobrevivendo, de ter aí um meio de sobrevivência, de subsistência, também consegue prover aí subsistência para muitas famílias, muita gente que precisa. E o que acontece no Brasil é que existe um mecanismo muito grande, muito irresponsável, e mecanismo sim, porque trata essas pessoas como se elas fossem, sei lá, criminosos. Tentam a todo momento dificultar o trabalho do cara, tornar difícil ali a convivência com os empregados, com os funcionários, com as relações de trabalho, né? Torna muito difícil também as relações institucionais, as relações com a parte de taxas, de pagamento de impostos. É tudo muito complexo, muito difícil, e a gente não tem aí, todas as vezes que alguém levanta uma bandeira, que levanta aí a voz para vamos tentar melhorar isso, existe aí muita gente que é contra, porque se beneficia desse arcabouço, porque se beneficia dessa estrutura maligna que a gente tem no Brasil, porque gosta dessa burocracia, porque gosta da dificuldade para justamente vender a facilidade. Eu, quando montei a minha empresa, a gente tem um portal de comunicação muito legal, porque ele é democrático, então a gente ouve a opinião de todos os lados, precisa ter, a gente quer ter gente de um lado do outro, e gente que pensa e também de forma neutra e que entende que cada lado tem ali alguma coisa positiva e pode tirar, porque essa empresa teve que ser aberta fora do país. Quer dizer, podia estar gerando aqui também emprego, podia estar gerando... Mas por que ela foi aberta fora do país? Porque ela precisava de segurança jurídica.
E o Brasil é difícil você ter, porque amanhã a gente fala de uma coisa que aqui no Brasil, que é liberdade de expressão, de uma forma muito perigosa. Toda hora se coloca em xeque esse tipo de coisa. E nos Estados Unidos, meu amigo, os caras podem ter a maior divergência que tiver política, mas liberdade de expressão, liberdade da palavra, liberdade do que você pensa, de você. Isso aí é intocável. Né? Então, a gente hoje não consegue falar na internet, não consegue ter posições sem receber um monte de críticas pela sua posição e ofensas e ameaças, quando, na verdade, o certo, o ideal seria um debate, seria botar aquilo ali para jogo e discutir. E ouvir, cara, a tua opinião é bacana também. Você colocar ali o que você pensa é legal, cara. Então, a gente não pode se limitar a ficar nessas jaulas que a política, que bandeiras antigas, cara. Olha só, a gente está falando hoje, isso foi promovido agora, né? A gente tinha meio que esquecido. Porra, fascismo e comunismo. Porra, cara, como se todo mundo que fosse contra o Bolsonaro fosse comunista, e se todo mundo que fosse que é a favor do Bolsonaro seja fascista. Olha que coisa idiota. Gente, olha que coisa imbecil. Não é. Assim, é uma coisa que não é assim, simplesmente não é. Enfim, gente, vamos pensar. É tão óbvio, né, Márcio? É assim pois porque simplesmente não é, né? Não é, assim, não tem como ser. Não tem ninguém querendo cortar a cabeça em praça pública. Não tem, são discursos vazios. Enfim. Ideologia é uma máscara. Exatamente, exatamente. Tem um sistema aí por trás que se beneficia de tudo isso. E isso aí a gente não olha, porque a gente fica, cara, essa promoção existe porque é muito fácil controlar as pessoas nesses discursos tão fortes e radicais, né? Porque o que mais importante tem por trás disso, a gente não presta atenção. A gente fica nesse discurso vazio, batendo boca, latindo, xingando, e o mais nefasto, que é o mais que a gente teria que prestar atenção, a gente ignora. Então, pô, gente, vamos procurar aí informação de verdade. Cara, busca, sim, os meios tradicionais também têm muita qualidade, mas vamos buscar meios alternativos. Essas lives que estão acontecendo são oportunidades maravilhosas da gente ouvir pessoas diretamente, sem ter um curador ali no meio, ou alguém preocupado com a editoria, cortando o que aquele cara pode ou não dizer, cortando o que você deve ou não receber de informação. Vamos prestar atenção nessa coisa bacana que está surgindo. E eu falei pra caramba aqui, desculpa. Imagina. Eu já ia falar aqui, aquela coisa sucinta. Né? Dessa vez até que foi mais. Você. Tudo bem, mas não teve momento Forrest Gump, você tem direito a. Foi uma palestra bem sucinta, Márcio. Obrigado. Vamos deixar agora, finalizando o programa, o nosso convidado, Hermes Magno, dar as suas considerações finais. E muito obrigado pela participação, Magno. É um prazer. O que eu tenho a dizer, tá? E até mesmo amparado por todas as mensagens que eu tenho recebido tanta mensagem. É gente para denunciar, é gente para dividir dramas parecidos. Você não tem noção. Isso só vem a reforçar uma coisa que eu penso. Em 200 e tantos milhões de habitantes, eu não fui o único, podem ter certeza. Mas tem pessoas aí que estão caladas, sufocadas. Isso é quando a máquina bota medo no cidadão. E a máquina vem colocando medo no empresário já tem muito tempo. Tá? O empresário é achacado pela corrupção há muito tempo. Então, se a gente... baseado nisso, tá? E sempre a mídia alternativa, esses hangouts maravilhosos que estão acontecendo, com expoentes de todas as tribos, eu acho isso fantástico, porque as pessoas precisam, tá? Até quem não tem coragem, a gente precisa emprestar coragem para essas pessoas, a gente precisa dar alento para essas pessoas. O que eu aprendi com o Brasil é o seguinte: o Estado brasileiro atrapalha seu cidadão e atrapalha o empresariado. Mas atrapalha muito. Quem está fora sabe o que é
como é que funciona o sistema americano para empresariar. Ah, porque capital... Ei, questão de capitalismo, eu acho que a sociedade, o papel social do empresário na sociedade é maior do que o papel social do Estado, propriamente dito. Tá? Se não mover a roda da economia, aí que vocês vão ver um problema social. Tá? E esses países que estão mais à frente nesse aspecto, o cara simplesmente, o Estado quer saber do quinhão dele, mas ele não fica lá atrapalhando. O Brasil cobra 2, 3, 4, 5 vezes a conta. Aqui onde eu estou é a mesma coisa. Por motivos de força maior, eu não posso declinar em público onde eu estou, mas o Estado não atrapalha. Tanto que, geralmente, a essa altura eu deveria ter 5 funcionários aqui comigo. Eu tenho 2. E funciona melhor do que funcionava no Brasil. Sabe? Eu recomecei a empresa, hoje é uma startup, já está fortinha e tal. Eu estou dando um parque tecnológico. Eu, com 2 funcionários, eu faço o que eu faria no Brasil. Com 5 ou mais. Porque eu não tenho que me preocupar com o Estado. Eu não tenho o Estado me botando dificuldades. Eu não preciso uma menina para demorar não sei quanto tempo para destravar um sistema de uma fatura eletrônica, de uma nota fiscal eletrônica. Sabe? São todas essas coisas. Tudo isso conta no final. É o imposto simplificado. É tudo funciona. É um pouco, sabe? Às vezes, quando eu não consigo, eu saí do Brasil, mas o Brasil não sai de mim. Até por tudo que eu passei. E todo dia eu tento encontrar uma forma, como é que vamos ajudar para que isso mude, mas que mude numa velocidade um pouco maior, porque a gente fala em geração perdida, mas se a gente não correr, talvez a gente tenha 2 ou 3 gerações perdidas. O movimento de recuperação tem que ser muito rápido e só com coalizão. Não é com embate, com picuinhas. Porque só aí a gente vai descobrir quem é que quer um Brasil diferente ou quem é que está lucrando com esse sistema antigo. Né? Porque quem não concordar, os cases estão aí mundo afora. Quem não concordar com uma transformação é porque está lucrando com esse Estado. E essas pessoas ou mudam ou se mudam. Mas o Brasil precisa seguir o conceito. E o conceito mundial, nós não estamos falando de virar capitalista, ou virar socialista, ou virar qualquer... Nós não estamos falando desse tipo de mudança. Nós estamos falando só de bom senso. Até no bom senso nós pecamos. Administrativamente, hoje o Brasil peca até no bom senso. Né? Era isso. Eu agradeço a vocês a oportunidade. Tá? É uma maravilha, uma delícia. A gente poderia ficar conversando aqui horas e horas e horas. Os assuntos são muitos. Né? E, enfim, contem comigo se vocês precisarem mais alguma coisa, mais algum esclarecimento. Antes que o Sandro me bloqueie aqui. Estava quase agora. Queria aproveitar. Pois é, porque eu te interrompi, porque se você deixar você terminar de falar, eu nunca mais ia poder falar na vida. Mas o grande imperador de Roma, Júlio César, e eu acho que veio dele essa frase, tá? Posso estar enganado, mas ele disse um dia: dividir para conquistar. Dividir para conquistar. Não é à toa que estamos sendo divididos. Só queria deixar isso aí para a galera pensar em cima de tudo que a gente está falando. Eu complemento, por fim, adoro uma frase do Talmud, que talvez seja a última fronteira. O que a inteligência não faz, o tempo faz. Só que esse é o mais doído. Isso é bem doído. Exatamente. Bom, não somos se vocês ficarem falando falando, esse negócio não vai acabar hoje. Encerra na inteligência talmúdica. Encerra alto. Vai lá. Um abraço, obrigado pelo programa, obrigado. Aí, nosso convidado Hermes Magnus. Valeu, meus parceiros de programa, Márcio Escudeiro e Davi Maia, diretamente de Portugal. Até a próxima. Abraço. Valeu. Grande abraço.